E aí pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Rodrigo Lucas e no vídeo de hoje a gente vai construir uma API REST utilizando o Node.js e o nosso tão querido Prisma. O Prisma ele é um ORM muito bacana, tem muita coisa boa que dá para utilizar nele e eu acredito que ele seja até melhor que o próprio Sequelize. Eu gosto bastante do Sequelize e assim, dando uma olhada na documentação do Prisma, eu pude perceber que o Prisma é muito massa e assim, eu estou mó ansioso para a gente desenvolver essa aplicação hoje. Na aplicação que a gente vai desenvolver, a gente vai fazer um CRUD básico lá, como de costume, claro, utilizando algumas funcionalidades aqui do Prisma, beleza? Então tá, para construir essa API, não vai ser necessário que você tenha nenhum banco de dados configurado na sua máquina, porque a gente vai utilizar o SQLite. O SQLite ele vai criar um arquivinho lá no seu diretório de arquivos, tá? E a gente vai trabalhar em cima dele. A não ser que você queira utilizar algum banco de dados seu aí, como MySQL ou Postgres, você pode vir aqui na documentação do Prisma, a gente vem aqui nesse Quick Start, e aqui você vai ver aqui, ó, adicionar projeto existente, Relations Database, e aqui tu pode ver as configurações que você faz lá para a conexão do seu banco de dados. Se você for utilizar o Postgres, ele vai dar uma URL para você utilizar e você vai ter que criar o seu banco lá, se você estiver utilizando Docker ou alguma coisa assim, beleza? Ou se você estiver utilizando o MySQL também, ele vai te fornecer uma URL para você utilizar também. Aí você cria o seu banco lá, tudo certinho, coloca o seu usuário do banco, a sua senha, e se tiver local, claro, né, você coloca localhost e enfim, você já configura o seu banco. No nosso caso, a gente vai aqui utilizar, no nosso caso não, no meu caso, a gente vai utilizar o SQLite e ele é mais simplificado, basta a gente fazer isso daqui que ele vai criar um arquivinho pra gente. Você vai entender isso aí na prática. Então, bora lá. Antes de mais nada, a gente vai aqui no nosso diretório de arquivos, eu já estou com a pasta aberta aqui, eu vou criar uma pasta chamada de Prisma-V3. V3 não, V2. É porque eu já estava fazendo alguns testes, então eu já tinha o V1, a versão 1 e agora é a versão 2. Então tá, eu vou abrir o meu terminal aqui dentro dessa pasta e eu vou dar um npm init só para ele inicializar o nosso pacote com o package.json, como vocês já sabem. Então eu vou abrir isso aqui no VS Code com a palavra code ponto. Show de bola, ele está abrindo aqui para mim. E a gente já vai criar uma pastinha src aqui dentro. Perfeito? src, show de bola. Dentro do src a gente vai criar um arquivo chamado server.js. A gente vai instalar umas dependências aqui agora, antes da gente começar a utilizar o nosso server.js, que vai ser o Sucrazy e o Nodemon, beleza? A gente vai instalar também o Express, que a gente vai criar um servidorzinho básico, né? Então vamos instalar o Express, beleza? Feito isso, a gente vai instalar o Prisma também, então a yarn add Prisma como dependência de desenvolvimento, tá? E para a gente inicializar o nosso projeto, eu vou mudar isso aqui para dev, beleza? Essa outra informação aqui também a gente vai mudar para nodemon src /server.js, perfeito. E a gente vai criar aqui na raiz do projeto um arquivinho chamado nodemon.json. Isso aqui é padrão, tá? Deixa eu só pegar aqui a URL para a gente colocar no Sucrazy, que eu nunca lembro isso, rapaz. Beleza, já está prontinho. Agora a gente já pode começar a desenvolver a nossa API. Eu vou começar importando o Express, como de costume. Vamos dar um const aqui, criar um app que vai receber o nosso Express. O nosso app vai utilizar formato JSON. Perfeito. E o nosso Express vai executar na porta 3030. E eu vou colocar uma função aqui só para dizer que o nosso servidor já está startado, beleza? Console.log servidor on na porta 3030. Beleza? Eu vou colocar uma rota aqui bem simples, só para a gente ver o nosso servidor já funcionando, tá? Então, vamos colocar aqui na rota raiz mesmo, um rec e um res, a gente vai dar um retorno no res.json hello world, beleza?
Vou executar isso aqui agora para ver se está tudo certo com o yarn dev. Beleza, servidor rodando na porta 3030, e se a gente vir aqui no nosso navegador e a gente colocar localhost 3030, ele já vai abrir aqui para a gente o nosso Hello World, beleza? Então agora a gente vai começar de fato a utilizar o Prisma, tá? Eu vou parar o servidor aqui e a gente vai fazer o seguinte: a gente acabou de instalar o Prisma, então a gente pode invocar ele dessa forma aqui, dando um yarn. Se você estiver utilizando o npm, basta dar npx, tá? Então, no meu caso eu estou utilizando o yarn, então yarn prisma init. A gente vai inicializar o Prisma dessa forma aqui, tá? E depois dele inicializar, vamos ver o que ele criou pra gente. Ele criou uma pastinha chamada Prisma, com um arquivo chamado schema.prisma, beleza? E aqui dentro desse arquivo schema.prisma, a gente tem algumas informações. Ele tem um provider do Prisma, tá? Do cliente do Prisma, e ele tem também um data source, onde vem as configurações do nosso banco de dados. E é essa configuração aqui que a gente vai modificar. Por padrão, ele já vem com o provider do Postgres, tá? Mas como eu disse para vocês, a gente vai estar utilizando o SQLite. Então, se a gente voltar aqui na documentação, a gente vai ver que o data source do SQLite é dessa forma. Então, eu vou até copiar aqui, beleza? E vou colar em cima desse daqui, tá? Ele criou aqui para a gente também um arquivo .env com a URL do Postgres. Se você estiver utilizando o MySQL, é só seguir aquela forma que eu falei para você e colocar a URL aqui, tá? No nosso caso a gente não vai precisar, então eu vou até apagar esse .env aqui, porque a gente está utilizando o SQLite e não precisa disso, tá? Então tá, o que a gente precisa fazer agora? O Prisma, por padrão, ele não precisa da gente criar uma tabela, um arquivo model, um arquivo de migration, como a gente cria lá no nosso Sequelize, né? E porque ele é mais simplificado. Tudo a gente vai fazer por aqui mesmo no arquivo schema.prisma. E se a gente voltar aqui na documentação, a gente pode até ver uns exemplos. Vamos olhar aqui. Cadê? Data Model, aqui em Data Model. Aqui, ó, ele dá um exemplo de como que a gente pode estar criando uma tabela lá no banco de dados, tá? Então a gente vai criar dessa forma. Eu vou até copiar essa tabela aqui, para a gente não perder muito tempo. A tabela User, tá? Então tá, você copia essa tabela, volta aqui. Essa parte aqui a gente não vai usar, isso aqui também não. Beleza? A gente só tem essas três informações aqui. O ID, que é do tipo inteiro. Esse @ID aqui significa que ele é um primary key, uma chave primária. E o default dele é um auto increment, né? Então ele vai ser incrementado automaticamente. A gente tem também mais um campinho chamado de e-mail, que é do tipo string. E ele é único, né? Então não pode haver dois usuários com o mesmo e-mail. E a gente tem também um campo chamado name, que ele também é um string, e esse ponto de interrogação aqui significa que ele pode estar preenchido ou não, ele pode ser nulo no caso, né? No nosso caso aqui eu vou remover, porque eu não quero que ele seja nulo, tá? E a gente vai criar mais um campo chamado de create at. E esse campo aqui a gente vai armazenar ele com data time, tá? E o default dele, ele vai ser @default, ele vai ser now, ele vai ser no momento que ele criar, ele vai pegar a data atual do sistema, beleza? A gente vai criar mais uma tabelinha também chamada de post, como se fosse simulando aqui digamos assim, um blog, tá? Então vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer na videoaula de hoje, tá? Então tá, aqui eu vou até copiar essa estrutura que está aqui em cima e vou colocar aqui embaixo, que é o ID, que vai ser a mesma coisa, né? Vou formatar. É legal também que você instala umas extensões do Prisma aqui para ele te ajudar na formatação. Então você instala esses dois carinhas aqui, o Prisma e o Prisma Inside, que quando você escrever as suas linhas de código aqui, ele vai te ajudar a formatar o documento, beleza? Então tá, voltando aqui para o nosso projeto, a gente vai criar mais um campo aqui chamado de content, que é o conteúdo nosso, que ele também vai ser uma string. E a gente vai ter mais um campo aqui de relacionamento. A gente vai relacionar esse post a um usuário. Então, um usuário pode ter vários posts e um post
pertence a um único usuário. Então, a gente tem um relacionamento de um para muitos, né? Então, se a gente vir aqui na documentação novamente, a gente procurar sobre relacionamentos, então vamos dar uma olhada por aqui que está bem fácil. Aqui, ó. 1 para 1, relacionamentos de 1 para 1, ele mostra aqui como que você faz o relacionamentos de 1 para 1. E a gente tem também o relacionamento de 1 para muitos, que é o que a gente está precisando no nosso caso aqui. Então, a gente pode até pegar isso daqui. Vamos levar, vou colocar aqui abaixo, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó, ele deu um errinho aqui, porque ele está querendo que a gente cria esse campo aqui na nossa tabela post também. Então, a gente precisa criar. E eu vou colocar user ID, tá? Que vai ser do tipo integer. Beleza? Ele abriu aqui o terminal para mim, mas eu posso fechar aqui. Perfeito. E aqui esse user ID, eu vou pegar ele, vou colar ele aqui e vou dar um save. Perfeito. Show de bola, ele já criou aqui pra gente, a gente já configurou certinho. E agora a gente precisa criar esse post aqui no nosso user também, tá? Se a gente voltar aqui na documentação, ele mostra, ó, tá vendo? A gente tem que criar aqui, ó, um campo chamado post, que tem do tipo post com um array, porque são vários posts, né? Então, eu vou até copiar esse campo aqui e vou levar lá para o nosso user, beleza? Perfeito. Tá funcionando tudo certinho até então. Deixa eu formatar o documento aqui. Ele está dizendo que não pode formatar, mas tudo bem. Vou formatar na mão mesmo. Show de bola, pessoal, tudo formatadinho certo aqui. Eu só vou mudar essa informação aqui para post mesmo, tá? Não quero chamar de posts. Perfeito. E agora o que a gente pode fazer para executar essa tabela aqui? Para a gente criar essa tabela no caso, né? A gente vai vir aqui no nosso terminal e a gente vai rodar o comando seguinte. Yarn prisma migrate dev, tá? E ele vai executar isso daqui e vai criar as tabelas para a gente. Só que antes de criar, ele pergunta para a gente qual que é o nome da nossa migration. E se a gente lembrar, as migrations elas são como um histórico das coisas que são feitas no nosso banco de dados. Então ele vai criar para a gente a migration tudo automático, tá? Então no nosso caso aqui eu vou dar um nome create table e user posts, tá? Porque a gente está criando essas duas tabelas. A gente está criando a tabela user e a tabela post, tá? Então tá, coloquei o nome aqui. Beleza? E como eu não tinha instalado o Prisma Client, ele já vai instalar para mim automaticamente, porque ele detectou que eu preciso do Prisma Client, tá? Então ele já instalou, tá vendo aqui? Ó, já instalou o Prisma Client para a gente e já executou as nossas, já criou as nossas tabelas, tá? E se a gente vir aqui ó, na pasta Prisma, a gente tem uma tabela, um arquivo, uma pasta, na verdade, chamada Migrations, e tem aqui a nossa Create Table User e Post, tá? E ele tem uma migration com o SQL que executou exatamente o que a gente fez, que foi criar a tabela User e criar a tabela Post, tá? E ele já fez para a gente o relacionamento também, tá? Então, o Prisma é muito incrível porque ele já traz para a gente aqui um SQL do que foi feito, né? Massa demais. Então, bora lá que tem mais coisa para a gente fazer. O que a gente precisa fazer agora? Você, nesse momento, você precisa se inscrever no canal, é claro, para fortalecer a nossa equipe aqui e dar aquele grau para a gente criar mais conteúdo de qualidade como esse aqui, tá? Então, por favor, clique aqui em gostei, se inscreva no canal, porque me motiva muito a criar mais conteúdos como esses para vocês, tá? Eu fico no aguardo de você se inscrever, não se esqueça. Então, voltando aqui para nossa aplicação, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar um usuário com essas informações aqui, com nome e e-mail, tá? Então, bora lá, criar essas informações aqui. Se a gente voltar aqui no nosso SRC, a gente tem um arquivo server.js bem simples e para isso eu vou criar mais um arquivo chamado routes para ele lidar com as rotas da nossa aplicação, tá? Eu sempre faço isso, gosto de fazer isso aqui porque fica bem separado e fica bem exemplificado para mostrar o que está acontecendo aqui, tá? Então, portar aqui o nosso Express e de dentro do Express a gente vai portar um carinha chamado router, tá? A gente vai criar uma variável chamada router que vai receber o nosso router, que é uma função, tá?
Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o router.post e aqui a gente vai colocar uma rota chamada user. E essa rota ela vai receber um REQ, um RES, aquisição e resposta, e a gente vai retornar alguma coisa aqui daqui de dentro, tá? Só que antes de retornar, eu vou dar um export, colocar aqui entre chaves, router, beleza? E agora a gente vem aqui no nosso server e importa o nosso router, tá? Então, import entre chaves, router, que vem lá de dentro do ponto barra routes. E aqui a gente fala para o nosso app utilizar esse router, né? Posso remover essa rota daqui que a gente não vai precisar mais dela, tá? Vou dar uma separadinha aqui, aqui também. Vou formatar o documento. Perfeito. Agora aqui no nosso router, o que a gente vai fazer? A gente precisa pegar aquelas duas informações aqui do nosso esquema, que é o e-mail e o nome da pessoa, para a gente poder criar o nosso primeiro usuário. E para isso a gente vai pegar essas informações lá do body da nossa requisição. Então vamos colocar name, e-mail, que vai vir do rec.body. Tá? E agora é a hora do Prisma brilhar de fato, tá? Porque que a gente vai fazer aqui agora? Antes de mais nada, eu vou importar o Prisma Client. Então, Prisma, lá de @Prisma Client, tá? Então, coloca aqui, @Prisma Client. Perfeito. E a gente vai criar mais uma variável chamada Prisma, que vai receber e vai dar um new no nosso Prisma Client, tá? Feito isso aqui, agora você vai ver a mágica acontecer. Eu vou criar uma variável aqui dentro do nosso routes, chamada user, que vai receber esse Prisma. Só que aqui a gente vai colocar uma função assíncrona, tá? Então, para isso eu vou colocar o async aqui em cima. E aqui embaixo a gente vai colocar um await. E agora a gente vai colocar Prisma, que é essa variável que eu coloquei aqui em cima, que está recebendo o nosso Prisma Client. E vamos colocar um ponto. E ele já vai reconhecer para a gente alguns métodos que já são feitos lá no Prisma, como o connect, o disconnect, o execute, o raw. E a gente já reconhece a nossa tabela também, que é o nosso user e a tabela post. Como a gente quer criar um usuário, então a gente vai clicar no user, ponto, e a gente vai ver mais alguns métodos bacanas. A gente tem um método create, que é o que a gente precisa nesse momento. A gente tem um método delete, a gente tem um método findMan, findOne e update, e tem vários outros métodos aqui que dá para você utilizar. É muito, muito massa, mas vamos lá que eu estou muito empolgado. Aqui no create a gente vai utilizar o método create mesmo, tá? Para a gente poder criar o usuário. E aqui dentro a gente não passa o dado simplesmente assim, tá? Se você der um Ctrl espaço aqui, ele vai mostrar para você o que ele espera da criação desse usuário. Nesse caso aqui, ele espera um data, e esse data, se você olhar aqui, ele recebe as informações do usuário. Então a gente coloca data, vou até colocar aqui embaixo para ficar um pouco mais visível, tá? E aqui embaixo a gente coloca data, dois pontos, e agora a gente abre chaves e coloca os campos que a gente quer criar, que é o name e o e-mail, beleza? Feito isso, vou formatar o documento novamente. Feito isso, agora a gente já tem a criação do nosso usuário completa, e eu vou dar um retorno aqui embaixo com esse usuário criado. Então, res.json, e a gente vai dar um user aqui. Show de bola! Agora a gente precisa testar isso daqui para ver se está funcionando perfeitamente, tá? Então eu vou rodar um yarn dev aqui. Perfeito, servidor rodando na porta 3030. Tá tudo corretinho aqui. Agora a gente vai abrir o Insomnia. Aqui eu vou criar uma request collection aqui dentro do Insomnia, chamada de Prisma-V2, porque é o segundo teste que eu estou fazendo, tá? Show de bola. Aqui eu vou criar uma pasta chamada user. Dentro dessa pasta a gente vai criar a nossa primeira rota chamada create user, que vai ser o método post, que tem um JSON. Perfeito. Aqui em cima a gente vai colocar aquela URL padrão, http localhost 3030. Opa, tá desligado o meu non-look. 3030/user. Perfeito. E aqui a gente vai pegar os dois campos que a gente precisa, que é o name, colocar aqui Rodrigo. E agora a gente vai pegar o e-mail também, tá? Então, entre aspas aqui, a gente vai pegar o e-mail.
que vai ser rodrigo@gmail.com. Show de bola. Teoricamente isso aqui está correto. Se eu der um send aqui, ele tem que trazer as informações para a gente, tá? Então eu dei um send aqui agora e ele trouxe para a gente o ID, que é o ID número 1, que ele é auto-incrementável, o e-mail da pessoa, no caso aqui é o rodrigo@gmail.com, e o name dele, que é Rodrigo, e o campo create add com a data atual de agora. Então, com pouco tempo a gente já conseguiu criar um usuário, mas bora lá que tem mais coisa para a gente fazer aqui. Antes de mais nada, a gente vai pegar e colocar isso aqui dentro de um try-catch, porque a gente pode capturar possíveis erros que possam acontecer na nossa aplicação, tá? Então vamos colocar isso aqui dentro do try-catch. Show de bola. Vamos formatar o documento. E se a gente lembrar, a gente colocou aqui no nosso ponto esquema que o e-mail ele seria único, né? Então a gente tem que verificar também na criação do usuário se esse usuário já não existe com esse e-mail. E a gente vai fazer isso agora para a gente aprender mais uma funcionalidade massa do Prisma, tá? Então, antes do nosso usuário aqui ser criado, a gente vai fazer o seguinte, eu vou apagar esse const daqui, beleza? E aqui, antes do nosso usuário ser criado, eu vou dar um const não, tá? Vou dar um let user, que vai receber um await.prisma.user.find1, tá? E esse find1 aqui, o que ele aguarda? Ele aguarda, find1 não. Vamos ver aqui qual o método que ele sugere. Não é find1, eu não estou lembrado qual que é. User. Ele não trouxe aqui para mim. Por quê? Não sei. Vamos dar um const novamente aqui. User, que vai receber o nosso prisma. Agora sim ele trouxe o nosso user. Perfeito. E agora, agora sim ele trouxe pra gente. Eu não sei porque ele não tinha trago aquela hora. E o método que a gente quer é o findUnique, tá? Que é uma informação única. Então, se a gente colocar entre chaves aqui e der um espaço, ele vai falar pra gente qual que é as informações que ele espera lá pra gente mandar. No caso, ele espera essas 4 informações, que é o where, que é o que a gente vai estar utilizando agora, o include e o select, tá? Ele também tem esse reject on default, mas a gente não vai usar isso agora. A informação que a gente quer depende do e-mail, então a gente vai colocar um where, beleza? E o e-mail aqui já, tá? Ele crashou aqui a minha aplicação, deixa eu ver por quê. Sim, é porque eu dei um const no user 2 vezes, né? Então vamos dar um let aqui. Na verdade é só um const mesmo, tá? Porque se o usuário existir, a gente não precisa atribuir aqui de novo, tá? Perfeito. Então, deixa eu dar um const aqui. Show de bola. E agora a gente vai fazer um if aqui, bem simples mesmo, tá? Só com o nosso user. E se ele não existir, a gente vai mostrar uma mensagem para o nosso usuário. Então, a gente vai dar um retorno dizendo que deu algo errado, né? Que esse usuário não foi encontrado. Então, vamos colocar JSON. E a mensagem que a gente vai colocar vai ser use not found, que é o usuário não encontrado, tá? Mas se existir esse usuário, né? Se esse usuário existir, na verdade, se esse usuário não existir, né? Na verdade, não. A gente está colocando do jeito errado, tá? Então, o seguinte a funcionalidade é o seguinte. A gente não vai colocar um sinal de negação aqui. A gente vai colocar apenas o user, né? E se a gente encontrar esse usuário, né? A gente está falando como se não fosse existir. Mas se encontrar um usuário, quer dizer que esse usuário não pode ser criado porque já existe alguém com esse e-mail, tá? Então, vamos colocar a mensagem seguinte. A mensagem é o seguinte: já existe um usuário com este e-mail. Se já existir, então show de bola. Mas se não existir, agora sim a gente cria o nosso usuário com essas informações e dá um JSON nele, tá? Vamos só fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, vou transformar num let, tá? E vou pegar e atribuir ele novamente aqui ao nosso user. Perfeito, agora sim, agora está corretíssimo. Então vamos dar um retorno aqui, res.json no nosso erro, tá? Vou formatar aqui novamente, vou voltar aqui na nossa aplicação, vou dar um send e ele vai dizer para mim que já tem um usuário com este e-mail. Então a gente vai pegar e vai mudar o nosso usuário, vou colocar aqui Michael e vou colocar o e-mail Michael também.
Se tiver tudo correto, ele traz as informações para a gente, tá? E agora sim, ele já trouxe para a gente as informações com o e-mail do Michael e o nome dele e o ID dele também, tá? Se eu der um send novamente, ele vai falar que já foi criado com esse e-mail. Então a gente já fez uma validação bacana aqui de verificar se o usuário já existe com uma informação única, tá? Show de bola! O que a gente vai fazer agora? Eu preciso criar mais uma rota que vai fazer a listagem de usuários já criado, tá? Só que para isso eu não quero criar aqui uma rota aqui dentro, tá? Porque vai ficar muito cheio de informação. Então, eu vou criar uma pasta chamada controller. Dentro dessa pasta, a gente vai criar um arquivo chamado user controller, tá? Porque a gente vai estruturar melhor a nossa aplicação para ficar melhor a visão aqui do que está sendo feito, tá bom? E aqui dentro do nosso user controller, a gente vai dar um export default e a gente vai exportar umas coisas daqui de dentro, tá? Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, desde o async até aqui embaixo, tá, beleza? Vou recortar, vou levar para cá. Eu vou apagar isso daqui que a gente não vai precisar mais. Agora a gente vai dar um nome para esse método aqui, no nosso caso vai ser create user, tá? Perfeito. Aqui eu vou pegar o nosso Prisma Client que a gente criou e importou aqui, vou remover daqui e vou levar lá para o nosso controller, tá? Show de bola! Feito isso, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa vir aqui no nosso router, dar um import aqui e a gente vai importar o nosso user controller que está vindo lá de dentro do nosso controller, tá? E aqui a gente vai dar um user controller na nossa rota e vamos pegar o nosso método que é create user. Se a gente voltar aqui no Insomnia e der um send novamente, a aplicação continua funcionando perfeitamente. Vamos criar mais um usuário aqui. Vamos criar o Pedro, dê um send novamente e a aplicação continua funcionando perfeitamente, tá? Então agora a gente vai criar mais uma funcionalidade, que é a funcionalidade de listar usuários, tá? Então bora lá. Vou formatar o documento aqui para ficar bacana. Aí isto, agora está tudo perfeito. Vamos dar um async aqui novamente. E agora a gente vai criar uma funcionalidade de listar usuário. Então eu vou colocar find all user, né? Que a gente vai buscar todos os usuários, tá? E para fazer essa função aqui é muito simples. Eu vou criar uma variável chamada user que vai receber um await prisma.user. findMan. Esse findMan ele vai fazer uma buscagem ele vai buscar por todos os usuários que tem lá na nossa aplicação. Só que antes disso aqui eu recortei e vou fazer um try-catch aqui, porque eu já estava me esquecendo. Vou colocar isso aqui dentro um try-catch para a gente pegar possíveis erros. É muito difícil acontecer um erro nessa ocasião aqui, mas é sempre bom a gente ter as boas práticas de programação. Então vamos dar um retorno aqui no nosso res.json users. Perfeito? E aqui a gente vai dar um retorno também no res.json no nosso possível erro, tá? Formatei o documento. Agora eu vou voltar aqui no nosso routes, vou replicar essa rota aqui. Agora vai ser o método get e aqui a gente vai colocar users no plural e aqui a gente vai pegar o método find users, tá? Find all users. Então vamos voltar aqui no nosso Insomnia, vamos criar mais uma rota. Eu vou até duplicar essa rota que já foi criada e aqui a gente vai colocar find all users. Perfeito. Aqui a gente vai colocar users, não precisa de JSON e aqui é método get. Então vamos colocar nobody. Vou dar um send aqui e ele já trouxe para a gente todas as informações. A gente já aprendeu mais uma coisa aqui bacana do Prisma, que é listar de forma muito simples, né? Muito simples mesmo, na moral, muito massa. Voltando aqui no nosso user controller, a gente vai criar mais uma funcionalidade que é listar um único usuário. E é bem simples também, tá? É coisa muito fácil de ser feita. Então eu coloco aqui find user. Opa, meu Deus. Find user, perfeito. E aqui a gente vai pegar duas informações, na verdade só uma informação, não duas, que é do ID, que vai vir lá dos parâmetros da nossa requisição, tá beleza? E agora a gente vai apagar esse S aqui. Vou reaproveitar esse aqui, vamos colocar um find unique, que é a informação única, no nosso caso aqui é o ID, vamos colocar um where, e dentro desse where a gente vai colocar um bagulhozinho massa. A gente não pode passar simplesmente o ID aqui, porque se eu fizer isso, o ID ele vai vir como um string, e por padrão o Prisma ele não vai reconhecer isso daqui porque ele vai estar como string. Então a gente precisa pegar esse ID e converter ele para um inteiro. Então você coloca
dois pontos, e logo à frente você coloca number e passa o ID ali dentro, tá? Dessa forma assim, o Prisma ele vai conseguir reconhecer ali, tá? Ele tá dando um errinho aqui, o que que é? Tô esperando um... Será que tá um parêntese a mais? Ah, era isso. Tava um parêntese a mais. Então, agora sim, a gente já consegue trazer o único usuário, tá? Dessa forma aqui. Vou até separar um pouco aqui para ficar melhor a visão, tá? Perfeito. Agora a gente vai aqui no nosso routes, vamos criar mais uma rota aqui e dessa vez a gente vai ter que colocar dois pontos, na verdade a gente coloca barra, dois pontos, ID. Esse aqui é o parâmetro da nossa requisição, aonde vai pegar o ID do usuário, tá? E aqui a gente vai pegar o nosso find user. Agora vamos lá no Insomnia, vamos duplicar novamente uma rota aqui e agora vai ser só find user, beleza? E aqui a gente vai apagar, vamos colocar um barra e vamos colocar o usuário número 1 e vamos dar um send aqui e ele trouxe para a gente as informações do usuário número 1. Se a gente voltar e pegar o usuário número 2, que é o Michael, vir daqui, dar um send, ele já trouxe para a gente a informação do Michael, beleza? Então, a gente já aprendeu mais uma funcionalidade aqui, que é buscar um único usuário. A próxima funcionalidade vai ser de atualizar um usuário. Então, vamos lá. Vamos só fazer uma funcionalidade, mais uma validaçãozinha aqui no nosso buscar usuário, porque se não houver nenhum usuário aqui, né, a gente vai dar um retorno dizendo que não existe usuários cadastrados, né? Então, vamos colocar não existem, na verdade, vamos colocar aqui, não foi possível encontrar. Show de bola. É só porque, por causa da gente colocar algum usuário que não exista, como por exemplo o 11 não existe, a gente vai dar um send e ele vai mostrar uma mensagem para a gente dizendo que não encontrou. Só isso mesmo, tá? Perfeito. O que a gente precisa fazer agora? Criar a funcionalidade de atualizar o usuário, né? Então vamos dar um async aqui. Update user. Perfeito. E aqui a gente vai dar um const. Na verdade, antes, vamos colocar o try-catch. Beleza. E aqui dentro do try-catch a gente vai dar um const e a gente precisa saber qual é o usuário que a gente quer editar, por isso a gente vai pegar essa mesma funcionalidade que a gente fez aqui em cima, ó, de atualizar, de buscar um usuário, né? Então vou até copiar isso aqui, tá? Vou colar aqui, porque é exatamente isso que a gente precisa, né? Se o usuário não existir, ele não vai ser, não tem como alterar, né? E a gente precisa também das informações de name e e-mail dele também, tá? Então, name e o e-mail, que vai vir lá do nosso rec, dessa vez é dos body da requisição, rec.body. Perfeito. O que a gente precisa fazer agora? Aqui no nosso... Depois de a gente ter feito a validação para ver se encontrou o usuário ou não, a gente vai dar um await. Eu vou até mudar essa variável aqui para let. E aqui a gente vai receber o nosso user, que vai receber um await.prisma.user. E esse user ele vai receber o método update, que é atualizar um usuário, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver o que ele está recebendo aqui. O que ele espera? Ele espera um where, porque a gente precisa falar qual que é o usuário que a gente quer atualizar. Então a gente vai colocar um where, tá beleza? E aqui a gente vai passar o nosso ID, da mesma forma que a gente fez lá ali em cima no nosso find unique, tá? Eu não sei se ele recebe dessa forma aqui, eu acho que ele recebe dessa forma aqui também, tá? Se ele não receber, a gente volta e corrige. Ele espera um where, vou até quebrar essa linha aqui para baixo, porque a gente vai precisar de mais uns dados, tá? Perfeito, eu acho que eu vou ter que colocar isso aqui entre chaves também. E vou dar uma vírgula aqui. Não precisa. Perfeito. E a gente precisa também de mais um carinha chamado data, porque esse data aqui ele vai fazer duas coisas bacanas pra gente, tá? Deixa eu só verificar aqui por que a sintaxe dele não está reconhecendo o data. Exatamente dessa forma aqui mesmo, viu, pessoal? A gente espera um where e a gente espera um data com os dados que foram
atualizados, tá? Eu vou formatar o documento aqui, ele trouxe aqui para baixo para a gente. Perfeito. E agora a gente vai dar um res.json no nosso erro, nosso possível erro. Show de bola. E a gente vai chamar essa rota aqui de atualizar o usuário, tá? Vai ser dessa mesma forma aqui, só que agora vai ser o método post, tá? E aqui vai ser o nosso update user, beleza? Agora vamos voltar aqui no Insomnia. Vamos duplicar essa rota aqui de criar usuários, tá? Perfeito. Aqui a gente vai colocar um ID porque a gente quer atualizar o usuário número 1. Se a gente ver, é o Rodrigo. Vamos atualizar ele. Ele vai ser método put agora. E a gente vai colocar o seguinte. Deixa eu só pegar aqui do nosso Rodrigo essas informações que já estão aqui. E agora eu vou levar para cá. Perfeito. Deixa eu só colocar aqui entre aspas. Beleza, deixa eu só dar mais uma formatada aqui. Agora sim. E a gente vai colocar um sobrenome nele, que é Rodrigo Lucas. E aqui a gente vai dar um barra e colocar o usuário que a gente quer alterar, que é o usuário 1. Vamos dar um send aqui. Deixa eu só verificar se a rota está correta, que eu não lembrei se eu dei um res. Aqui é onde a gente esqueceu de dar um retorno aqui, né? res.json no nosso user, que foi atualizado. Agora sim, eu vou dar um send. Ele não encontrou essa rota, porque não é método post, e sim método put. Na verdade não é aqui, é aqui. Meu Deus, eu tô maluco. Vou dar um send aqui. Agora sim ele trouxe para mim as informações. Só que foi a informação de erro, rapaz. Aqui, deixa eu ver. É porque a gente está atualizando e ele falou o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Aqui não deu erro, mas eu já sei qual que foi o erro mais ou menos que a gente está fazendo aqui, tá? Deixa eu só verificar um minutinho. É porque a gente colocou Pedro e aqui a gente quer Rodrigo Lucas. Agora sim. É porque a gente estava utilizando o mesmo o e-mail do Pedro, né, que já estava lá criado. Então, como o e-mail era único, ele não deixou criar. Mas agora, quando eu mudei a informação aqui agora para o nosso usuário número 1, aí sim ele deixou fazer a alteração, tá? Então, se eu buscar novamente, agora a gente tem o nosso campo atualizado com sucesso. E a nossa última funcionalidade aqui do usuário vai ser de deletar o usuário, que é muito simples também, tá? Então eu vou até copiar essa função aqui de find user, porque é muito parecida com ela. Vou trazer aqui para baixo. E agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui não vai ser find unique, vai ser um delete. E a gente não precisa disso aqui mais. Na verdade, vamos deixar o seguinte. Vamos deixar a busca do usuário, tá? E se não encontrar, ele fala que ele dá essa mensagem aqui que não encontrou o usuário. Mas logo abaixo a gente vai fazer a nossa função. Vou colocar aqui um let. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Na verdade nem precisa colocar let aqui porque não vai ter nenhuma informação. Eu só preciso colocar um await prisma.user.delete, passando um where. Vamos até colocar entre chaves aqui e ver o que ele está esperando. Ele espera um where do nosso número, tá? Agora sim a gente colocou certinho. E aqui no nosso res a gente não vai colocar mais o usuário, porque como ele foi deletado, né? Então a gente só vai colocar uma mensagem. Vamos colocar a mensagem usuário deletado. Perfeito. Agora a gente vai criar essa rota aqui no nosso routes. E aqui vai ser o método delete. Beleza? Aqui vai ser do mesmo jeito. E aqui a gente vai pegar o nosso... a gente não criou o método, deixa eu dar uma olhada. A gente deixou o mesmo nome, né? Delete user. Agora sim, se eu voltar aqui. Agora sim, tem o nosso método delete user. Perfeito? E se a gente for lá no Insomnia, vou duplicar essa rota novamente aqui. Duplicar ela e vamos colocar delete user. Dar um create. E aqui a gente passar o nosso usuário que a gente quer deletar, porque a gente quer deletar o usuário
vamos deletar o usuário de número 3, tá? Que é o Pedro. Então, delete user, método delete, usuário número 3, deu send, usuário deletado com sucesso. Vou voltar aqui novamente, então send, já não tem o usuário número 3, tá? Então a gente já passou pelos os três momentos básicos aqui da aplicação, que é criar, atualizar, buscar e excluir os são 5 métodos, né? E por hoje é só, pessoal. A aplicação nossa, por enquanto, vai ficar até essa parte aqui. No próximo vídeo, vou fazer a parte onde a gente vai fazer a criação dos nossos posts, tá? A gente vai criar posts, vai deletar, vai atualizar, vai trazer as informações, vamos fazer bastante coisinha. Então, fica ligado aqui no nosso canal, porque vai sair um vídeo com eu fazendo com eu dando continuidade nessa aplicação aqui. Poxa, meu português hoje está difícil. Mas é isso, eu fico muito grato por você ter assistido esse vídeo até aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!